Você conhece a profissão serralheiro, antigamente chamado de ferreiro. Lembre-se a sua profissão milenar. O ferreiro ou serralheiro é uma pessoa que cria objetos de ferro ou aço forjando o metal, ou seja, através da utilização de ferramentas como fole, forja, bigorna, martelos, dobra e corta, e de outra forma moldá-la na sua forma não líquida. Geralmente o metal é aquecido até que brilhe vermelho ou laranja, como parte do processo de forjamento. Ferreiros produzem coisas como portões de ferro forjado, grelhadores, grades, lustres, luminárias, mobiliário, esculturas, ferramentas, implementos agrícolas, religiosos e objetos decorativos, utensílios de cozinha, e armas. Acredita-se que a profissão de ferreiro ou serralheiro exista desde quando o homem aprendeu a manipular e moldar os metais, em torno de 2000 AC, sem grandes distinções até os tempos atuais. Durante a Idade Média era comum a imagem do ferreiro da aldeia, responsável por praticamente toda a metalurgia do feudo ou povoado. Sendo que muitas vezes, nestes tempos, o ferreiro se tornara sinônimo de forjador de armas, já que era função dele fabricar as armas, espadas, lanças, machados, etc., utilizados pelos soldados da época, ver armeiro. Com a Revolução Industrial, a partir do século XVII, o ofício de ferreiro foi gradualmente sendo substituído pelas indústrias metalúrgicas, sendo que a profissão sobrevive até hoje apenas em regiões menos desenvolvidas e ou para a forja de objetos com finalidade principalmente decorativa. Também é conhecido como o homem dos metais, pois ele trabalha principalmente com os metais, apesar de trabalhar com outros materiais como o barro e a mirra. Fonte CC/2007. Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada. Desde sua descoberta, o ferro passou a ser um dos elementos de grande interesse na arquitetura. Desde ferrolhos, aldravas, pregos e cravos até as grandes estruturas do século XIX e as megaconstruções dos nossos dias, a arte de fundir e forjar o ferro guarda inúmeros segredos. O ferreiro forjador é o artífice que trabalha o ferro ou outro metal, forjando-o, isto é, moldando-o a quente ou a frio com a finalidade de dar-lhe uma forma. Daí a expressão ferro forjado ou batido para o objeto que foi elaborado pelo ferreiro forjador. A arte de forjar o ferro é totalmente diferente da atual atividade do serralheiro. O serralheiro trabalha o ferro cortando-o, serrando-o em vários pedaços para juntá-los pela solda. Diferentemente, o ferreiro forjador cortava e unia as partes através de samblagens, tarugos, cravos e rebites. Atualmente, a arte de forjar o ferro está restrita aos oficiais de conservação e restauro do patrimônio cultural e aos que se dedicam à fina arte da construção civil sofisticada ou do artesanato. O fundidor é o artífice que se ocupa em fundir o ferro e outros metais com a finalidade de lhe forma e função, criando ligas para dar maior beleza ou resistência e longevidade às peças. No Brasil, durante o período colonial, a metalurgia extrativa do ferro foi rudimentar em pequena escala. A razão para isso era de cunho eminentemente econômico. A mão de obra existente era aplicada em setores mais produtivos, primeiro na indústria da cana-de-açúcar, depois, na extração do ouro, de modo que a importação do minério já transformado era corrente. Outra razão é que os utensílios de ferro constituíam um dos produtos de exportação da metrópole. Deste modo, o ferro vindo em barras ou como objetos manufaturados de Portugal e até de outros países europeus, constituía um comércio lucrativo. No Brasil, praticamente até o século XIX, se utilizou um processo milenar de redução direta do minério por meio de carvão vegetal em fornos de pequenas dimensões. Estes fornos possuíam, geralmente, 1 metro de altura, onde o ar era soprado por meio de foles de couro, acionados por tração animal, manual ou hidráulica. Esta foi a base técnica do ofício da forja. Aproximadamente 15 quilos de metal reduzido ao estado sólido, entremeado ainda de escórias, eram retirados do forno e forjados prolongadamente na bigorna, para a remoção da escória, daí o nome forja para o processo como um todo. Em 1785, D. Maria I baixou o famoso decreto da proibição das manufaturas no Brasil. Só 10 anos após se exclui a metalurgia do ferro da proibição.
Ofício antiguíssimo que remonta aos primeiros momentos das civilizações. À parte o exercício mais comum do ofício da forja, existia outro, mais importante, do qual o governo metropolitano fazia questão de controlar, o da fundição. No caso pernambucano, o historiador Pereira da Costa dá notícia do estabelecimento de uma fundição em Olinda, já no ano de 1611. O objetivo era produzir canhões, sinos e objetos de bronze. Costa dá informação sobre o cargo do oficial Domingos Rodrigues, nomeado por carta régia como fundidor-mor do Brasil em 8 de novembro daquele mesmo ano. Informa ainda que em 1768 havia uma fundição no Recife, pertencente a Nicolau Coelho de Albuquerque, como consta de um termo que assinou na Secretaria do Governo em 15 de janeiro daquele ano, pelo qual se obrigou a fundir no termo de 3 meses um sino de 1 e 22 libras de metal para a Igreja da Estância, cujo material já havia recebido. A indústria e exploração do ferro foram liberadas a partir de 27 de maio de 1795, por aviso do reino, dirigido ao então governador da província. Porém, as oficinas deveriam pagar uma contribuição para fazer face à perda dos direitos que importavam as obras e o ferro vindos de Portugal, quer em bruto quer em barra. Sobre o assunto, o governador expediu as convenientes comunicações às câmaras municipais, por circular de 28 de julho daquele mesmo ano. É a partir da primeira metade do século XIX se implanta no Brasil uma série de empreendimentos ligados à produção do ferro em grande escala. Isto, evidentemente, reduz a importância e praticamente extingue o ofício da forja nos moldes tradicionais. Em 1829, ainda em Pernambuco, foi fundado por Harrington Starr, na Rua da Aurora, Recife, a famosa Fundição da Aurora. De suas oficinas, marcando o grau de sofisticação e avanço técnico de seus trabalhadores, teria sido construída, em 1836, a primeira máquina a vapor fabricada na América Meridional, especialmente construída para o engenho Caraúna, em Jaboatão e pertencente ao coronel Domingos de Souza Leão. Igualmente de suas oficinas, teriam saído os grades que passaram a compor tanto as fachadas dos sobrados, substituindo os moxarabis, quanto as novas praças cercadas que faziam a vez dos antigos largos e pátios. E eu escrevo e falo isso para que os profissionais venham ter orgulho da sua profissão bela e desvalorizada neste nosso Brasil, e para você valorizar seu trabalho e se unir, pois somos uma classe que ajudamos a moldar o mundo com nossas obras de artes. Sejam sempre gratos a Deus pela esta profissão maravilhosa que Ele te deu. Ismael Correa.